Meu nome é Kelly Clare, eu sou acadêmica do curso de farmácia. Eu vou apresentar o artigo hoje da disciplina de farmacologia 2 sobre substâncias de abuso, e o artigo é intitulado A Situação Atual e Perspectivas Futuras para o Desenvolvimento de Vacinas contra Substâncias de Abuso. A introdução. Bom, para começar, o autor se chama Darry Shorter, acredito que seja assim que se pronuncia. Ele é pesquisador do Departamento de Psiquiatria e Ciências do Comportamento do Baylor College of Medicine, localizado em Houston, Texas, Estados Unidos. E como no começo do trabalho ele já apresenta alguns dados estatísticos sobre a situação das substâncias de abuso no país. Em 2015, 20,8 milhões de pessoas tiveram um transtorno por substâncias de abuso, segundo a Pesquisa Nacional sobre o Uso de Drogas de Saúde. Em 2015 também, 21,7 milhões de pessoas acima de 12 anos necessitavam de tratamento por uso de substâncias. Os custos podem passar 700 bilhões por diversos fatores. Custos com internações, medicações, tratamento, perda de rendimento dessas pessoas no trabalho, custos com tráfico, políticas públicas, etc. A mudança paradigmática da forma como as pessoas enxergam a conceituação de drogas, passando a observá-las como toxinas, abriu portas para poder criar novas abordagens farmacoterapêuticas, que seriam então os métodos imunológicos. Essas estratégias novas seriam a imunização ativa em vacinas, com vacinas, a imunização passiva com antidroga monoclonal, anticorpos, enzimas metabólicas cataliticamente eficientes e a transferência de genes de proteínas antidrogas, incluindo anticorpo monoclonal e enzimas. A estratégia principal dessas vacinas, de forma geral, seria a indução de células T dependentes de ativação de células B, o que leva a uma produção de anticorpos policlonais específicos para as drogas, para cada classe. Sequestrar a droga na periferia e prevenir a penetração dela no sistema nervoso central. Por que esse método, essa estratégia? Isso vai solucionar o mecanismo de ação, a problemática que a gente tem desse mecanismo de ação, que seria a transposição da barreira hematoencefálica pelas drogas. As drogas, elas são substâncias com um tamanho molecular, um peso molecular relativamente pequeno, e elas conseguem atravessar a barreira e fazer efeito no sistema nervoso central, que é o local de ação, onde elas vão encontrar os receptores específicos. Já os anticorpos, eles não conseguem, pelo peso molecular um pouco maior, eles não conseguem transpassar. Então, o objetivo seria que ele conseguisse sequestrar o ativo da droga ainda na periferia do corpo para prevenir a entrada dela, o acesso dela ao sistema nervoso central, sendo assim reduzindo os efeitos. As terapias atuais com os medicamentos hoje, eles agem no sistema nervoso central, eles têm localização central. A gente tem muitos exemplos, a metadona, a nicotina, todos esses são utilizados no sistema nervoso central. A gente não tem nada periférico ainda. A composição da vacina, dessas vacinas de forma geral, elas são compostas por aptenos, que são a base de drogas conjugadas a imunogênicos e proteínas carriers, que são os transportadores, com adjuvantes que melhoram a eficácia. Os resultados do estudo foram promissores em algumas fases, as fases de pré-teste clínico e clínico. Foi obtido resultados bons para vacinas contra a nicotina, cocaína, heroína e metanfetamina. Porém, em determinadas fases do estudo eles não avançaram. Os ensaios clínicos em humanos para vacinas contra a nicotina e a cocaína, eles obtiveram os resultados variáveis e modestos. Bom, a vacina da nicotina. A gente tem várias, mas eu vou falar das primeiras aqui, que é a Nicovax, ela é composta de um conjugado de proteínas de primeira geração, uma exoproteína tipo A desintoxicada de pseudomonas.
A NIC-002, ela foi modificada. Modificaram-se a conjugação da nicotina. A molécula foi modificada na posição 3' do anel de pirolidina. E eles acrescentaram um ligante de succinimato junto a um apiteno, à base de nicotina, acoplado a partículas virais formadas por proteínas de revestimento de um vírus, né, um bacteriófago. A Nicine, ela é uma vacina conjugada de nicotina baseada no toxoide do tétano. E a Tanic, ela é um apiteno de nicotina conjugado a um recombinante de toxina B da cólera. Nenhuma delas apresentou resultados promissores para avançar. O que acontece? A Nicvax, ela parou na fase 3, porque ela não demonstrou eficácia em relação ao placebo. E a Nicine e a Tanic, elas falharam na fase 2, não melhorando as taxas de abstinência, que era o objetivo. Então, a gente teve ampla variabilidade na resposta de anticorpos entre os indivíduos do estudo, o que não foi possível alcançar os resultados desejáveis para que elas avançassem. A gente tem também a NIC 7001, em que foi modificada a estrutura do apiteno dela, o tipo de carrier, o adjuvante e o linker, que é o ligante que liga a estrutura do apiteno com o transportador ao anticorpo para produzir a resposta. Bom, a CEL 068, ela é uma vacina com uma ideia nova. Ela é baseada em nanopartículas, composta de uma matriz de polímero biodegradável e biocompatível, um agonista sintético e um peptídeo auxiliar de célula T. O que acontece? Ela demonstrou resultados melhores quando comparadas com as vacinas de proteínas de primeira geração e as vacinas conjugadas, porque a nanopartícula ela visa encapsular o antígeno e o adjuvante, e isso pode produzir uma vantagem. A vantagem seria que o nanocarreador ele pode ser um não imunogênico, né? O que evitaria o efeito vetorial, que é um problema de quase todas essas vacinas. O efeito vetorial seria a resposta imune ao próprio carregador de proteínas, que pode ser exacerbada quando comparada à resposta imune ao antígeno, que é o que a gente desejaria. Desse modo, isso leva ao fato de que tem que se realizar inúmeras doses de reforço nesses pacientes que tomam essas vacinas. Então, é um problema que conseguiu, né, em parte, ser resolvido. Tem também a questão de que é importante mencionar, né, que essa vacina, a de nanopartículas, ela permite uma absorção melhor pelas células apresentadoras de antígeno, faz com que aumente-se a concentração de anticorpos TCD4+, e T auxiliares foliculares em regiões de linfônodos. Isso pode, né, melhorar a resposta imune. Os resultados das duas, ainda não foram divulgados. Aqui tem uma tabela, né, que mostra as características de todas elas, as fases em que elas pararam nos estudos e as modificações nos apenos, nos carriers, nos adjuvantes, os locais de ligação, etc. Aqui é a tabela que mostra as diferenças das duas, da TCAD e da DAD5GNE, né, as fases em que elas pararam, os carriers, adjuvantes, os aptenos e as companhias, né, as farmacêuticas produtoras. As vacinas para metanfetaminas. Bom, atualmente a gente não tem uma farmacoterapia eficaz 100% no tratamento de desordem por uso de metanfetaminas. Há um tratamento feito com anticorpo monoclonal, antimetanfetamina, que demonstrou uma segurança e uma tolerabilidade muito boa em humanos na fase de estudo. Ele é muito seria, né, empregado para casos de overdose, situações urgentes que você precisa ter uma resposta rápida. As vacinas que a gente tem, que estão em fase de estudo, é a vacina anti-metanfetamina, que ela é composta de um apiteno succinilmetanfetamina conjugado com um KLH, monofosforilipídio A. Ela reduziu os efeitos recompensadores
condicionados da concentração de metanfetamina em ratos, no estudo. Outra vacina que foi testada foi utilizado o mesmo apiteno, condicionado com um toxoide tetânico, né? Os efeitos que ela produziu, apesar de terem sido bons, né, similares da vacina anterior, ela teve efeitos colaterais, que seria a ansiedade, o nervosismo e paranoia nos pacientes que tomaram ela. As vacinas para opioides. Não há uma terapia também com vacinas para esse tratamento. Está disponível terapias farmacológicas que a gente já conhece, utilizando agonistas e antagonistas eficazes. No caso de agonistas, a gente tem a metadona e a buprenorfina, e antagonistas a gente tem a naltrexona. Bom, a vacina que está em estudo, no momento, é a MGLI-KLH. O estudo mostra que ela reduziu em 48% a concentração cerebral de metabólitos de heroína em ratos que usaram uma dose de 0,5 microgramas por quilo. Ao aumentar a dose de 0,5 para 1, ela reduziu o efeito dessa concentração, a redução dessa concentração. Porém, o estudo aponta que foram dados não tão relevantes estatisticamente a ponto de serem mencionados. Visão geral do estudo. Bom, embora a gente tenha obtido diversos avanços importantes que a gente tem que considerar no que tange a resposta imunológica de cada indivíduo, os tratamentos múltiplos que já foram adotados, sejam com anticorpos monoclonais, sejam com terapia imunogênica, eles têm problemas que precisam ser solucionados. A importância está em já ter sido identificado quais são esses problemas, que seriam as doses requeridas, a questão de já ter uma variabilidade muito grande de produção de anticorpos, a questão do efeito dela ser reduzido depois de 3 a 4 a 5 meses. Tem também um outro problema de absorção, tem também a questão de custo de alguns estudos, de algumas abordagens. Então, apesar de a gente não ter nada ainda no mercado, já em fase final de teste, que a gente possa implementar, a gente tem já um avanço muito grande, que seria o começo para poder produzir vacinas. E o estudo também mostra uma questão muito importante que está no âmbito financeiro sobre esses estudos. Seriam não só os custos, mas também a questão de, será que é benéfico produzir uma vacina para esse tipo de droga? Porque se você fizer um tratamento desse, criar uma terapia dessa, será que isso não vai incentivar as pessoas a usar cada vez mais? Porque se você tem uma terapia se você chegar a ser uma pessoa que vai ser dependente química e você tiver uma terapia, você pode usar essa terapia depois, uma vacina, tomar essa vacina, vai passar os efeitos e tudo. E aí, será que isso não estaria incentivando a aumentar mais esse uso, sabe? Já que as pessoas vão saber que existe tratamento, caso elas possam ser dependentes? Então, tem toda uma série de questões aí que envolvem questões financeiras, questões éticas, questões de como as farmacêuticas, né, as indústrias desenvolvedoras desses estudos enxergam, de como o governo enxerga nesses países, enfim. Mas é um grande avanço pensar nessa parte imunológica para esse tipo de entorpecente, visto que hoje a gente tem muitas pessoas que sofrem com a dependência química. Bom, a citação do artigo é essa, e é isso. Muito obrigada.